Olá, pessoal. Hoje nós temos mais um episódio do podcast Mente Zen, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo bem. E aí, hoje o nosso episódio é uma parte número 2. Mudança de hábito número 2. Que bom, esse é um bom tema. E para quem... A gente fez um programa... um passo a passo de como mudar um hábito que você deseja e não está conseguindo. E um dos cobaias, espero que tenha tido cobaia aí na nossa audiência, mas um dos cobaias fui eu, de parar de roer unha. Né? E aí, por que eu pensei da gente fazer uma parte 2? Porque eu tive uma recaída. Perfeito, né? Eu acho que isso é motivo para animar as pessoas, né? Como assim? Todo mundo feliz? Elson teve uma recaída. Porque isso mostra, né? Não é, Diego? Você não concorda? Que, sim, na verdade, falar sobre isso talvez seja algo muito motivador para as pessoas, porque, de repente, fala assim, nossa, ele é psiquiatra, é a área dele, então vai ser fácil. Diegão tava dormindo. É que eu tive uma recaída de roer unha, Diegão. Não pode, né? Pois é. Esse é o pepino, né? Vai. A ideia é destrinchar a recaída e destrinchar as estratégias de prevenção de recaída para continuar daqui para frente, se é que continua havendo o desejo de mudança de comportamento. Perfeito. Recaída, Verinha. Qual que é a definição de recaída? É meio simples, assim, né? Você ter uma reincidência daquele comportamento que era objeto da sua tentativa de mudança de hábito. Né? Assim, didaticamente, a gente separa o que seria um lapso do que seria uma recaída de fato. O que é um lapso? É uma recaída, é um retorno daquele comportamento de um jeito pontual, muito breve, e que não reinstala a recorrência daquele comportamento. Né? Então, por exemplo, eu podia estar assistindo o jogo do Galo contra o Corinthians, os pênaltis, e aí dei uma mordidinha ali na unha, mas o comportamento não teve um retorno recorrente. Isso teria sido um lapso, né? Recaída envolve você ter uma recorrência desse comportamento um pouquinho mais continuada. Então, você voltou a ter em algum nível aquele padrão que era antes. E é muito fácil, na verdade, você ter essa recorrência de comportamento, porque todo comportamento que você tem como hábito, ele fica lá instalado na sua memória. Que é a parte primitiva, né, do cérebro. A parte primitiva fica lá instalado e tem um negócio que a gente chamaria, na linguagem da dependência química, seria assim, a reinstalação rápida do hábito. Que é meio que assim, eu consegui ficar lá não sei quantos meses sem roer unha. Dei uma bobeirinha, voltei a roer, deu 2 dias, eu tava roendo como se nunca tivesse parado de roer. Uhum. Não foi na quarta-feira, não, né? Não foi não. Não teve um gatilho específico no jogo de futebol. Tá o Galo por aí. Mas eu tava com saudade de perder do Corinthians. Tinha tanto tempo que não acontecia. Eu queria te fazer uma pergunta, né, sobre essa questão, né, do lapso, né, e da recaída. Na sua experiência, né, você vê as pessoas, né? Porque assim, eu pergunto porque na nutrição alguns lapsos são vistos como recaída por uma autocrítica muito grande. Toda macarronada de domingo tem lapso da dieta, velho. Mas você costuma perceber, por exemplo, as pessoas tendo lapso, mas achando que tiveram uma recaída? Eu acho que assim, essa é uma questão delicada e talvez a gente precisasse pensar 2 grupos de comportamentos. Assim. Que tem alguns comportamentos que você quer mudar
e que todo mundo quer que você mude, e aquele comportamento que está sendo muito destrutivo, né? E tendo muito impacto negativo. Então, está todo mundo meio que de olho. Então, isso acontece muito com dependência química, uma pessoa que faz um uso recorrente, compulsivo de cocaína, de álcool, de crack, sei lá, de maconha. Mas também pessoas que têm um comportamento alimentar que causa problemas, né? E disparado, o que a gente mais tem é um comportamento alimentar que favorece a obesidade. Mas, especialmente para quem é da área de saúde mental, vai talvez se identifique com isso que eu estou falando. Transtornos alimentares, anorexia e bulimia, também o dilema é até o mais desesperador, assim, porque são comportamentos que eles mais agudamente, em curto prazo, eles estão ferrando a vida da pessoa, né? A ponto de colocar a vida dela em risco. Então, esses comportamentos, assim, que está todo mundo vendo que aquilo é destrutivo e está toda a família envolvida, as pessoas que se importam, a carga é muito mais pesada. Tem uma carga, vamos dizer assim, quase que moral, assim, entre aspas, né? Em cima da mudança de comportamento. Então, o lapso e a recaída é muito mais pesado. No meu caso aqui de roer unha, ninguém nem percebeu que eu voltei a roer unha. Assim. Uhum. Ninguém nem viu, ninguém nem se importa direito. Talvez a única pessoa que se importasse é minha mãe, mas já está falecida. Então, ninguém não tem nenhum esse peso da recaída, né? O que em si também é uma cilada, né? Então, na minha situação, que é um comportamento com pouco peso, né, no meu funcionamento social e pouca pressão das outras pessoas, exceto da audiência do Mentizen, do Diego, que fica fotografando minha mão toda semana. Então, assim, o peso é pequeno e aí é fácil também de eu falar assim, mas quer saber? Putz, nem é tão relevante assim, se eu vou roer um, não vou roer, que se dane, né? Na balança decisória não existem muitos elementos para te convencer a persistir. Então, assim, aí fica uma recaída meio... que é menos relevante até para mim dizer se foi um lapso ou foi uma recaída. Eu vou dizer, foi uma recaída. Uhum. Agora, para os comportamentos, esses comportamentos com mais carga de impacto no funcionamento, com risco de vida, que está todo mundo vendo que a pessoa está se ferrando, a recaída e o lapso, eles são muitas vezes devastadores. Né? E eles são devastadores em muitos sentidos. Um deles é esse que eu chamei da reinstalação rápida da síndrome de dependência, que é assim, o cara ficou 10 anos sem beber uma gota de álcool, tocando a vida, não sei o quê. Putz, teve uma recaída, em 10 dias ele estava na sarjeta, bebendo como se nunca tivesse parado de beber. Então, a recaída é avassaladora. E como tem também toda essa carga por cima, a própria pessoa e quem está em volta pode fazer julgamentos equivocados sobre o que aconteceu. Então, um dos julgamentos equivocados é assim, putz, tá vendo? É um mala mesmo, né? Sabia que não dava para confiar. É um sinônimo, às vezes, de fraqueza. Né? Aí vai dizer, putz, o cara ficou 10 anos sem beber. Teve uma recaída, aí joga fora esses 10 anos que o cara tocou a vida, recuperou, restabeleceu lá o funcionamento social, familiar, às custas de muito esforço, muita dedicação. Joga simplesmente fora e não, é um bêbado mesmo esse cara, né? Não serve pra nada. Tá vendo por que eu fui confiar de novo? Né? Então, esse tipo de comportamento que se quer mudar e que tem muita carga moral e tem muito mais prejuízos associados, ele enfrenta esse outro desafio. Né? Porque a mudança de um comportamento ela é muito interna. É uma maratona, uma competição pessoal. Fica todo mundo... Eu estou dizendo isso, mas eu sei que a dependência química, o cara que tem dependência... arrasta consigo no sofrimento pelo menos 5 pessoas da família, e é terrível. É terrível e a família é fundamental. Mas a maior parte, assim, para vencer esse jogo é um caminho interno. Especialmente na questão da recaída, porque a recaída... O cara está 10 anos sem beber e, de certa forma, para as outras pessoas que não enfrentam esse desafio da mudança desse comportamento...
Você não tá fazendo mais que a obrigação, cara. Você não tá fazendo mais do que a sua obrigação. Você que era um mala que bebia. Agora você tá... Como assim eu tenho que te dar os parabéns pra você não estar bebendo? Né? E assim, eu consigo me colocar no lugar das pessoas que estão dizendo isso. Né? Mas é porque elas não sabem o quanto é o desafio de mudar um comportamento, especialmente um comportamento relacionado à substância que causa dependência. Né? Então, quem está vivendo aquilo tem que saber que, 10 anos sem beber, tudo bem que eu tive uma recaída agora, mas... Ok, vamos lá, vamos enfrentar essa recaída. É difícil pra caramba, mas não pode ser... Porque aí entra se afunda na culpa, né? Aí a cilada da culpa. E entra numa culpa, nossa, eu sou um lixo mesmo, não sei o quê. E aí a conclusão dessa linha de pensamento é, quer saber? Dane-se. Já que eu sou um lixo mesmo, ninguém se importa comigo, ferrei a vida de todo mundo, quer saber? O que eu vou perder? Se ninguém mais confia em mim, eu vou chutar o balde. Sim. Então, esse é o desafio. Agora, no meu da Roer Unha, o desafio é quase que o oposto, né? Não tem meio que pressão nenhuma, ninguém se importa. E aí tem uma coisa que é legal no exercício da recaída, assim, né? Eu falei um pouco de conceitos, mas eu vou relembrar uma coisa que a gente discutiu da última vez, que são as fases da mudança de comportamento, Diegão. Que é assim, tem uma fase em que você tem esse comportamento que você quer mudar, mas você fica meio que negando, né? Fala, quer saber? Eu faço o que eu quero, a unha é minha, ninguém tem nada a ver com isso. O dente é meu, né? Falta de higiene é minha. Os vermes, parasitas. Enfim. E aí é um estado que a gente chama de pré-contemplação. Quer dizer, eu não estou nem contemplando a possibilidade de mudar esse comportamento. Pré-contemplação. É o nome chique desse. As fases de mudança de comportamento de Prochaska e de Clemente. Modelo Trans-TO. Isso aí. Aí, pré-contemplação. Aí tem uma hora que é a contemplação, que é assim, você está contemplando, mas você ainda não tomou, não planejou, não tomou atitude a respeito, mas está contemplando. Seria legal, né, tal. Aí, contemplação. Depois tem a preparação. Então, você começa a se preparar, né, construir as ferramentas, os caminhos para a mudança de comportamento. Aí tem a fase de ação, né, quando você implementa aquele plano na prática. Tem a fase de manutenção, que, assim, todo o esforço que você precisa fazer depois que você mudou o comportamento para não ter a recaída, para manter a mudança. E faz parte desse plano, o ciclo, né, das fases, a recaída. Porque é extremamente frequente, mas extremamente frequente, nesse processo de mudança de comportamento, as recaídas. E o curioso é que quando você tem uma recaída, você pode voltar da recaída em qualquer uma dessas outras fases. Então, você pode voltar da recaída para pré-contemplação. Que você quer saber, dane-se, a unha é minha, ninguém... Estou satisfeito, já fiz o exemplo no podcast para as pessoas. Tá bom, dane-se. Pode voltar na contemplação, pode voltar na preparação, pode voltar na ação. Então, você pode voltar em qualquer um desses pontos, né? Agora, sempre a recaída é um momento, precisa ser um momento de reavaliação interna, né? Não é pelos outros, não é interna mesmo. Esse autoquestionamento, que em algum momento passa por se vale realmente o esforço, que embora possa haver o estímulo e o suporte, pensando no uso de substâncias, por exemplo, o quanto, na verdade, internamente eu encontro essa motivação para esse esforço grande que precisa ser feito. E vamos dizer assim, muita coisa acontece na recaída e é por isso a importância da reflexão e muitas vezes em situações mais
mais graves, como na dependência química, é importante ter uma reflexão acompanhada de um profissional de saúde, né? Porque às vezes você nem está fazendo... Você precisa fazer uma reflexão muito verdadeira com você mesmo. Senão você fica refletindo dentro de você mesmo, rebatendo as outras pessoas, né? Então você não está refletindo, você está só rebatendo aquele familiar que falou que não dá para confiar mais em você, ou rebatendo o Diego que fica enchendo o saco que eu vou ter ruim só por causa do Galo e Corinthians. Você fica... E aí você deixa de fazer a reflexão mais importante, que é assim, beleza, mudar o comportamento é difícil para burro. Eu comigo mesmo, continua fazendo sentido para mim essa mudança de comportamento? Beleza, continua. Ótimo. Como é que eu posso retomar o meu caminho de mudança de comportamento? E como é que eu faço? Como é que eu posso aprender com essa recaída para não cair na mesma cilada de novo? Porque toda recaída ensina os pontos cegos da mudança de comportamento. Toda. Tem uma... É mais ou menos o seguinte, assim... Como é que as pessoas descrevem a recaída? Putz, quando eu vi, estava lá fazendo. Quando eu vi, estava roendo a unha. Agora, se você faz uma reflexão um pouco mais cuidadosa, então, tudo bem. O que você estava fazendo? O que você estava pensando? Com quem que você estava? Aí você vai... Frequentemente você vai vendo que teve uma cascata de ações que culminou com a recaída. Então, uma cascata de decisões... E as primeiras dessas cascatas podiam ter nenhuma relação óbvia com a recaída. Mas foram decisões que foram culminando em ficar cada vez mais provável que você tivesse a recaída. Então, sei lá, na situação da dependência química, quando eu vi, estava usando. Falei, quando você acordou nesse dia, e aí, com quem que você estava, o que aconteceu, etc. Quando você acordou nesse dia, alguma coisa te faria pensar que você teria recaído? Às vezes a pessoa fala, putz, eu já tinha acordado com uma sensação diferente aqui, um comichãozinho, assim. Mas às vezes não. Aí fala, a turma me pediu ajuda para carregar... Estou lembrando uma história verídica de um paciente meu. A turma me chamou para carregar uns móveis, numa mudança que um dos caras ia fazer. E essa turma é a turma que encontrava para beber. Mas tudo bem, o cara estava, sei lá, 300 anos sem beber, né? Beleza. Tomar essa decisão de ir lá ajudar não é diretamente relacionado à recaída. Mas foi lá. Terminou a mudança. Os caras, putz, vamos com a gente no futebol? São os amigos, né? Tudo bem eu ir no futebol, mas você vê que começa a aumentar um pouquinho a probabilidade de ter recaído. Aí depois terminou o futebol, não, vamos sentar ali na resenha. Aí em uma determinada hora dessa cascata de decisões, a pessoa sempre resolve, vou beber. Né? E às vezes você não teria a oportunidade de aprender isso se não fosse através da recaída. Bater na madeira. Queria que nunca tivesse a recaída. Mas, olha que coisa mais inocente lá ajudar na mudança, depois ir lá no futebol. Que coisa inocente. Não, quer dizer que eu não posso jogar futebol com os meus amigos, então? Não, mas você tem que... Você não pode ser pego de surpresa numa hora dessa cascata de reações, de decisões, que de repente, assim... eu já sei que eu vou recair. Como se tivesse sido no automático. Você pode fazer essas mesmas coisas, mas não é para ser no automático. Porque quando você não está no automático, você percebe, putz, agora eu estou vendo que eu tô me colocando em risco para recaída. E não quer dizer que na próxima vez você vai precisar negar o futebol, ou negar a resenha. Dessa vez, só por hoje, dessa vez... esse negócio está perigoso. Né? Então, esse é um aprendizado muito grande da recaída. Coisas que podem favorecer a recaída, Verinha. Eu gosto de lembrar a nossa
os nossos pressupostos sobre um comportamento, sobre um hábito. Por que raios que a gente tem hábitos? O nosso cérebro grava lá e a gente funciona meio no modo automático, zumbi, para economizar energia. É o caminho da vaca. Como assim? Quem já foi para a zona rural sabe que é assim, né? Elas vão trilhando aquele caminho, né? Então, tinha uma árvore, desvia, você pode tirar a árvore e elas vão sulcando a terra, é sempre aquele caminho. Então, a gente, dentro, né, de um hábito, a gente estabelece caminhos neurais que se automatizam. Uhum. Então, para a gente sair desse caminho da vaca, existe um esforço. Um gasto de energia. E o fato de ter construído hábitos é, de maneira geral, alguma coisa muito útil para a sobrevivência. O cérebro gasta um monte de energia. Se você tiver que ficar o tempo inteiro tomando cada mínima decisão, assim, refletir, a gente ia morrer. O cérebro ia explodir, assim, né? Virar geleia. Então, é útil. Beleza. Quais são situações em que você está em risco de ter uma recaída? Situações em que você tem uma demanda adicional de energia. Né? Por exemplo, um período que você está dormindo mal, isso coloca uma carga para a sua saúde, para o seu nível de energia. Você está doente. Então, aí a minha desculpa para minha recaída. Está justificando. E não é desculpa, na verdade. É assim, não é para ser uma desculpa. É para ser uma compreensão para da próxima vez que eu estiver doente, se é que eu vou continuar nessa toada de parar de roer unha, eu só ver, putz, é um momento de risco. Deixa eu tomar mais precauções. Deixa eu voltar a passar coisas que para mim funcionaram para parar de roer unha, além da decisão, né? Estratégias bestas que provavelmente não vai funcionar para ninguém, mas funciona para mim. Eu cortar a unha é um gatilho para eu roer unha. Sabia? Porque eu não sou a pessoa mais habilidosa do mundo, sento e fica uma beiradinha. E aí essa beiradinha é um mega estímulo para eu ir lá e arrancar essa beiradinha. Então, especialmente lá nas primeiras semanas que eu parei de roer unha, tava assim, não vou cortar a unha, eu vou pegar uma lixa e vou cortar a unha assim, lixando, na verdade. Então, fico lá um tempão lixando. Quem não deixa a beiradinha, eu sei que esse é um gatilho forte. Beleza. Mas já tinha um tempão que eu tava sem roer unha, então eu já tinha parado de fazer isso, eu já tava cortando. Só que, aí, semana passada, não é Covid, Viverino, no máximo é tuberculose, então não se preocupe. Ebola, não sei, mas Covid não é, então todo mundo aqui no estúdio fica tranquilo. No máximo, uma pneumonia, aquele super fungo. Resistente. No máximo. Então, tô eu lá, doente. Como a Verena está falando, eu nunca tive tão abatida, assim, né? Há vários anos. E, de fato, fiquei ruim. De cama, uns 5 dias. E aí, eu não me dei conta que eu estava em risco de ter uma recaída. Nem estava me lembrando de coisa de roer unha. Se eu tivesse refletido sobre isso, talvez eu tivesse... Lá num determinado dia desse que eu estava doente, minha unha enchendo o saco, eu fui lá e cortei a unha. Que é uma coisa que eu já estava fazendo. Mas para mim, nesse momento em que eu estava ruim, de cama, com a rotina toda atrapalhada, aí tô eu lá de cama e aquele pedacinho da unha lá enchendo o saco. Aí eu tive um lapso, né? Arranquei o pedacinho de unha. E até nesse dia à noite eu falei, pô, foi só um lapso, né, tal. Mas não foi só um lapso. No dia seguinte se consolidou a recaída. Às vezes, por isso que eu falo que é uma reflexão muito interna, assim, né? Que você vai discutir isso com outra pessoa, especialmente se não for alguém da saúde mental, assim, ou não for alguém que é um parceiro, né, nessa trajetória de mudança de comportamento, fica parecendo desculpa, né? Uhum. Mas não é... Dani, eu assumo a responsabilidade. Eu tive uma recaída. Nada justifica. Mas é só usar a recaída como um aprendizado.
Essa é a questão, né? Então, acho que nesse passo anterior, né? Porque de tudo que você está trazendo, quando a gente fala sobre comportamento, vem a questão também ligada, né, aos comportamentos alimentares, que tem talvez uma questão delicada, que eu posso ficar sem o álcool, eu posso ficar sem alguma substância, mas comer faz parte do dia a dia. E aí, na hora de olhar para esse lapso ou para essa recaída, é preciso um certo grau, né, de curiosidade para chegar na possibilidade de que isso vire um aprendizado, de fato, e não só fique sendo um chicote, né, um castigo. Não, o caminho da culpa, ele é paralisante, ele não favorece, ele só favorece a perpetuação do comportamento que você quer mudar. Quer dizer que eu tenho que ter orgulho da recaída? Não. Uma droga ter tido recaída. Mas, beleza, agora o que eu faço com isso? É aqui que eu tô. Né? Agora é meu novo ponto de partida. Teve na corrida lá na Fórmula 1, teve um acidente, entrou o safety car lá, ferrou tudo. Vamos lá, vamos para a relargada. Você estava falando do comportamento alimentar, porque o gatilho na alimentação, é o que você falou, né? A gente sempre precisa comer. E eu sei também por experiência própria que estar doente, né? Então você está gripado, não sei o quê. Por mais que você esteja num momento possivelmente até com menos apetite, você está mais propenso a ser mais permissivo. Ser mais permissivo com as suas escolhas alimentares. Porque ocupa esse lugar de cuidado, né? De acolhimento. Da mesma forma que o uso de substância vai, às vezes, tirar, mesmo que momentaneamente, de um contexto difícil, que pode ter sido, às vezes, o gatilho para esse lapso, para essa recaída. A gente vê muito, né? No caso, por exemplo, que acho que a gente pode compartilhar tanto no uso de substâncias quanto na alimentação, às vezes, por que aconteceu, né? Você trouxe o exemplo de repente, não estar tão bem fisicamente, mas muitas vezes é a oportunidade, é o ambiente. Eram os amigos, por exemplo, desse caso, que remetem, que se associam em alguma instância àquele comportamento, da mesma forma que na alimentação, o que é mais comum? Fui numa reunião de família, tinha muita comida, fui no self-service. Não sei escolher, tem que pegar de tudo. Não, é interessante isso, né? Dá para fazer uma analogia da recaída com aquelas teorias na gestão, de teorias de prevenção de acidentes ou prevenção de incidentes, né? De agravos. Aquela coisa do queijo suíço, né? Para um acidente acontecer, tem que ter um monte de zilhões de buraquinhos ali que vão somando forças para a desgraça acontecer, né? Dificilmente é uma coisa só. Nesse meu exemplo desse paciente, dificilmente foi só isso, né? Aquele foi o contexto micro, assim. Mas se você for olhar mais a fundo, provavelmente tinha outras coisas. Provavelmente, sei lá, teve um período que tá dormindo pior, provavelmente pode ter tido uma desavença em relação interpessoal. Isso também é muito comum. Pensando na lógica de gasto de energia, né? O ser humano é um ser social. É muito importante para o nosso cérebro, a parte do cérebro que processa as informações sociais e a informação de relação com as outras pessoas, especialmente as pessoas mais importantes do nosso convívio. Quando você tem uma situação de conflito interpessoal, isso é uma carga de processamento para o nosso cérebro enorme. É uma exigência energética para o nosso cérebro. Isso eu estou falando só por esse prisma. Óbvio que tem muitas outras camadas de impactos, né, dos conflitos interpessoais, mas estou indo puramente na questão do nível de energia física mesmo, para processar, fazer a computação cerebral desse conflito. Se você está gastando energia com isso, o cérebro, a energia não é infinita. O cérebro vai ter que economizar energia de outro lugar.
eu posso economizar energia desse troço aqui que você está fazendo um baita esforço para parar de beber. Ah, filhão, vamos economizar energia. Então, frequentemente a gente... todas essas situações que a gente poderia chamar assim de desafios pessoais, desafios de vida, crises, né? E às vezes as crises podem ser até coisas boas, né? Fui promovido no emprego. Mal sabia que junto com a promoção ia vir um monte de novos problemas, responsabilidades, lidar com um monte de coisa que eu não esperava. E aí eu tinha a fantasia que ia ser o melhor dos mundos, vou ganhar um aumento de 30% e vou ser mais respeitado. Não, você vai ser mais... É uma boa dica, é uma coisa que eu aprendi. A cada promoção, uma das coisas que você mais ganha é a oportunidade de engolir mais sapo. Já acha que você vai galgando posições, você vai... Agora... Não, você vai engolir mais sapo. Fica pior. E os sapos são menos sutis. São sapos mais pesados. Mais duro de engolir. Então vê um negócio que é para ser um negócio maravilhoso, que você trabalha para isso, para ter essa promoção, de repente pode te colocar num desafio pessoal que coloca você mais em risco para recaídas das suas mudanças de comportamento. Quer dizer que eu devia ter negado a minha promoção? Não, lógico que não. Mas você precisa reconhecer que esses momentos são momentos desafiadores. E eu lembro um colega psiquiatra que dizia assim, acho que nem lembro mais se ele contou ou se eu acompanhei por coincidência, acompanhei um atendimento dele. Aí falava assim, tem horas... Eu perguntava se o paciente gostava de futebol. Ele falou assim, tem horas que você tem que imaginar que o seu time está jogando contra o Barcelona. Então, você vai colocar os 10 jogadores, os 11 jogadores na defesa. Só vai dar chutão. Então, é esse tipo de hora que você está mais em risco de recair. É a hora que você vai jogar um pouco mais na defesa. Se eu tivesse sacado isso na minha realidade com roer unha, eu não teria cortado a unha. Eu teria pegado minha lixinha lá e depois passado um creminho de unha e cutícula da Granado. Já viu? Eu tô fazendo propaganda. Você faz um negocinho assim, dá aquela sensação gostosa, a cutícula não fica espetada. Aí, talvez eu não tivesse recaído. E esse é um aspecto interessante, né? Porque cognitivamente você sabe todas as estratégias. Então, não é o cognitivo, né, que fala mais alto nessa hora. Não, nessa hora, uma das coisas que aconteceu é que eu achei que o jogo estava ganho, né? Mas foi um momento de mais fragilidade, inclusive física, né? Foi um momento meu de fragilidade, tudo, mas... E sei lá... Às vezes você esquece. Eu esqueci que era um desafio para mim ficar não ruim. Mas pense, né? Também assim, como você falou, ficou ruim, né? Esses dias todos, uma rotina que, estando bem, não é fácil. Uhum. E aí, adoecendo, o quanto, na verdade, isso também traz de incômodo, né? De querer estar fazendo e não poder naquele momento. Você fala das minhas coisas, o meu trabalho, a minha rotina, né? Sim. As coisas se acumulando, mas aí ter que remanejar. Sim. É um momento de enorme... Não de enorme, mas um momento de desafio, né? Que você tem que... Tem coisas que você não... Tem tarefas que você não consegue delegar. Não consegue delegar. Né? Por exemplo, as tarefas com o filho, né? Então tem desafios. Mas, veja só, uma coisa que me ocorreu agora, né? Com o tempo que eu estava com comportamento mudado, assim, entre aspas, que eu tinha mudado, passei vários meses sem ruim.
eu deixei de pensar sobre isso. E tudo bem também, não é porque você precisa ficar pensando nas mudanças de comportamento, né? Mas quando são mudanças que você faz muita questão, é legal você fazer um inventário de vez em quando, mesmo quando está indo tudo bem, né? Porque as recaídas frequentemente vêm assim, tão discretas, assim, tão despretensiosas. E se manter aquela mudança de comportamento for algo importante para você, vale a pena, mesmo que esteja tudo bem, fazer um inventário. Isso eu não fiz. Eu não estava nem pensando sobre isso, já não estava mais fazendo medida nenhuma, porque estava indo bem. O jogo tá ganho. O jogo tá ganho. O jogo nunca tá ganho na mudança de comportamento, né? Então, se for efetivamente a mudança que faz sentido para você, faça um inventário de vez em quando. Como é que tá isso? Já tive algum lapso? Teve alguma época que eu quase me controlei? Porque às vezes a gente até esquece depois, quando você vai. Com certeza teve períodos aí que eu quase ruim, eu me segurei. E depois nem lembrei disso, mas é legal fazer esse inventário para... São lembretes, né? Lembretes para esse autocuidado. Exatamente. E é uma estratégia importante de prevenção de recaída, né? E é engraçado que os desafios mudam, né? Quando você está consolidando uma mudança de comportamento. Então, tem os desafios dos primeiros dias, que você está lá super engajado, você tomou a decisão, você quer para burro, e aí você toma as medidas e tal. É difícil, claro que é difícil. Na dependência química é o momento que o cara está enfrentando os sintomas de abstinência, a desintoxicação. É super difícil. Mas beleza, você também está um monte motivado. Aí passa um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai baixando a guarda, né? E vai tocando a vida. Começa a ter pressão, né? O cara que tinha ficado 1 ano na Cracolândia, e aí agora conseguiu resgatar, ficou uns meses sem usar. E aí, filhão, quando é que você vai procurar um emprego? Você está devendo pensão alimentícia para seus filhos? Quando é que você vai... E a vida vai chamando, né? E aí a pessoa vai começando a retomar a vida, e o desafio continua sendo muito grande, mas no outro nível, né? Que assim, agora eu já tô com a vida rolando, apesar desse desafio que eu vivo. E se eu der uma distraidinha, afunda de novo. Não é fácil, né? Nem um pouco. Mas tem jeito. E o jeito é entender que se aquele comportamento é importante o suficiente para eu querer continuar mudando, você precisa manter esse inventário, mesmo depois que parece que o jogo está ganho. Por isso que eu acho fantástico essa coisa de só por hoje. Não, os alcoólicos anônimos, eles têm... enfim, construíram um jeito ali de apoio, né, de mútua ajuda, que é muito interessante. No Brasil também tem o amor exigente, né, que bebe dos mesmos princípios, mas tem um olhar grande para a família, né? Que a família é fundamental no apoio, na mudança de comportamento, especialmente na dependência. Especialmente porque é muito fácil você atrapalhar. É muito sofrido para a família, então o apoio de uma instituição reconhecida que tenha capacidade de fornecer informações e fornecer suporte é muito bom. Mas frequentemente quem está do lado de alguém em mudança de comportamento, frequentemente a gente vai minando as mudanças, né? E é uma linha tênue entre ajudar e atrapalhar. É um grande aprendizado, né? Para todos, para quem está por perto e para quem está se propondo a fazer essa mudança. Sim.
que acho que se aplica a tudo, né, na verdade, né? Quando a gente pode pensar no hoje, né, e para hoje é desse jeito, e aí a gente vai a cada dia, né, consolidando essa intenção, esse propósito, por exemplo, de manter esse novo hábito, Sim. essa abstenção. E aí, passo a passo para interromper uma recaída. Marinho. A meu ver, passo número 1 que eu vou fazer. Vou assistir novamente o episódio Mente Zen de mudança de comportamento. Que foi bom pra burro, né? E é isso, refletir, né? Fazer esse inventário, né? Faz sentido para mim continuar a mudança de comportamento? Eu já tenho algumas estratégias que para mim funcionaram. Então, elas continuam funcionando? Você precisa avaliar, né, na sua nova realidade, né? No meu caso aqui de Juan, eu acho que sim. Acho que sim. Se eu não deixar essa... Elas não ficaram obsoletas, elas continuam. Essas minhas estratégias continuam. Se eu lixar essa pontinha de unha que está atrapalhando, eu acho que já me resolve. Comprar de novo o cremezinho da Granado. Que tem duas... Primeiro que a unha fica bonitinha, as cutículas ficam macias. E aí você vai roer também, aí tá lá aquele negócio gosmento. Então é isso. Sabe o que eu lembrei agora? Que a recaída consolidou a minha outra desculpa. A recaída consolidou mesmo no dia que eu estava fazendo imposto de renda. A culpa é da Receita Federal, Maria. Deve ter acontecido recaída para muita gente nesse momento. Eu estava lá porque um desses dias que eu estava doente, uma das coisas que eu fiz foi resolver as coisas do imposto de renda. Aí descansa carregando pedra, né? E aí fui recaindo. E aí você entra num clima que assim... não foi nem automático, assim, de falar, dane-se. Mas na prática eu falei, dane-se. Depois eu vejo isso. E aí você já tem... Foram mais ou menos uns 7 dias de recaída. Que boa avaliação, né? Você conseguiu fazer. Vamos ver se funciona para recomeçar aí o ciclo de mudança de comportamento. Antigamente se falava que era esse ciclo de Prochaska e de Clement, que era um ciclo, né? Um círculo, né? Mais modernamente se fala em uma espiral. Porque você não volta para o mesmo lugar do ciclo. Você aprendeu coisas novas, você é uma pessoa diferente. Você vai voltar num outro ciclo, na verdade. Né? Uhum. E precisa respeitar isso. O que mais, Aninha? Eu acho que você deu o mapa, né? Que precisa ser percorrido, como você falou, um caminho muito pessoal. Tem uma intenção, precisa ser resgatado um propósito que seja capaz de sustentar essa mudança. E aí os valores são muito importantes, porque se não houver essa sustentação, uma vez que entrou em recaída, continua assim, porque afinal de contas não atrapalha tanto, não incomoda, né? Então, de onde vem essa motivação? Ela é minha? Ou eu quero agradar alguém com essa mudança? Quero agradar os 10 milhões de seguidores do Mente Zen. Estão na torcida. Mas é isso, Marinha. Eu só queria deixar aqui registrado, viu, Diego? Que aquela bola do Roger Guedes saiu na linha de fundo, viu? Saiu. Não sei se você viu, tem uma imagem nova. É óbvio que saiu. Mas tudo bem. Não que eu... não precisa, a gente não precisa entrar em
em discussão sobre... Não quero criar nenhum tumulto aí nas redes sociais, mas essa bola saiu. Né? Então, Verinha, com isso a gente encerra esse episódio. E fiquem ligados aí para nosso próximo episódio do Mente Zen. Grande abraço.